Irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, para lermos hoje o verso de número 8. Mateus, capítulo 5, verso 8. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso de número 8. Diz assim a Escritura: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Vamos orar? Senhor Deus de graça e misericórdia, mais uma vez nós nos colocamos diante da Tua presença, gratos ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos, reunidos em Teu nome, entregar a Ti o nosso louvor e a nossa gratidão. Obrigado, Deus, pela Tua presença entre nós e por tudo aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas, nos capacitando a adorar a Ti. Agora, quando nós estamos diante da Tua palavra, pedimos que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor trate com as nossas necessidades à luz da Tua presença e da Tua palavra. É o que nós humildemente pedimos e desde já agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Estamos trabalhando já há algum tempo nas nossas meditações semanais aqui sobre as bem-aventuranças, que são a introdução do sermão mais famoso que nós conhecemos da história, o chamado Sermão do Monte, no qual Jesus está ensinando o que consiste ou em que consiste a vida no reino de Deus. Ele ensina o que acontece quando a nossa vida é submetida à graça do Senhor. O que acontece quando Deus domina sobre a vida do seu povo. E a primeira coisa que nós percebemos nesse sermão do monte é que Jesus chama a atenção para o caráter dos seus súditos. Do verso 3 até o verso de número 12, ele está trabalhando nessas chamadas bem-aventuranças sobre o caráter dos crentes, o que a graça de Deus produz no caráter do seu povo, com o que se parece o governo de Deus no caráter do seu povo. E ele quer que nós entendamos algumas coisas sobre essas bem-aventuranças. A primeira delas é que todos os crentes ou todos os cristãos devem ser assim. Jesus não espera que essas marcas, que essas qualificações sejam coisas para serem vistas apenas no caráter dos chamados heróis da fé, Que você fala assim, olha, isso aqui dá certo com fulano de tal, que é super crente, que é hiper crente, mas o que tem a ver comigo, uma pessoa normal, comum? Não. Jesus quer que todos os cristãos sejam dessa forma. Uma outra coisa que nós precisamos de imediato entender é que todas essas marcas devem ser exibidas na vida de cada um dos discípulos de Jesus. Isso não é alguma coisa que você fala assim, olha, é opcional, eu gosto de ser misericordioso, mas eu não tenho nada a ver com mansidão. Eu sou alguém sensível, alguém que chora na presença do Senhor, mas esse negócio de ser pobre de espírito, humilde de espírito, não combina comigo, não. Todas essas marcas são e devem ser exibidas na vida de todos os discípulos de Jesus. E a outra coisa é que esses não são traços naturais de personalidade. Não é alguma coisa que você observa de forma natural na vida das pessoas. São marcas que são forjadas pelo próprio Cristo na vida dos seus servos, dos seus súditos. E nós vimos até agora, nessas bem-aventuranças, que uma
uma dessas bem-aventuranças leva à outra, né? Nós precisamos entender que elas são marcas progressivas, né? Aqueles que se descobrem pobres de espírito, né? Aqueles que têm um senso de sua falência espiritual, como está dito no verso de número 3, consequentemente são levados à próxima bem-aventurança, que é o choro, o luto pelo pecado na sua própria vida, na vida dos outros. E consequentemente esses que choram pelos seus pecados são levados à mansidão, né? Que consiste na dependência e submissão inteira das nossas vidas a Deus. Verso de número 5. E esses que são pobres, que choram, que são mansos, são pessoas que têm plena consciência das suas reais necessidades na presença do Senhor. Por isso que as Escrituras dizem que ele tem fome e sede de justiça. Semana passada nós vimos aqui a quinta bem-aventurança, né? Que é a misericórdia. Aqueles que têm consciência de que foram alcançados pela misericórdia do Senhor, também mostram misericórdia na vida de outras pessoas. E nessa noite nós chegamos à sexta bem-aventurança, né? Onde Jesus nos diz que bem-aventurados, felizes, abençoados são aqueles que são limpos de coração, porque essas pessoas são aquelas, somente elas, que verão a face do Deus Todo-Poderoso. Diz o Dr. Martin Lloyd Jones que essa é uma das declarações mais importantes, né, que nós encontramos em toda a Bíblia, porque essa declaração provoca, né, ao mesmo tempo uma profunda admiração por aquilo que Jesus está dizendo a nós, né, dessa condição de estar na presença do Senhor, de ver a Deus, mas ao mesmo tempo que essa bem-aventurança produz um senso de inadequação pessoal, porque nós somos levados a perguntar: será que é preciso ser perfeito para estar na presença do Senhor? É disso que Jesus está tratando aqui. Ele está nos chamando a um lugar de perfeição para poder ver a Deus? Não. Porque uma vez que as bem-aventuranças elas estão interligadas, né, nós poderíamos até dizer que há uma correspondência entre as primeiras bem-aventuranças e as últimas, porque quando nós olhamos que os pobres de espírito, né, são aqueles que têm um senso da sua falência diante de Deus, são essas pessoas que olham com misericórdia para a vida de outras pessoas. Quando nós vemos o que significa o choro espiritual, né, o luto pelo pecado, são justamente os que choram o seu pecado, que nós podemos dizer que são pessoas que são purificadas, né, no seu coração para estar diante da presença do Senhor. E, consequentemente, as outras bem-aventuranças elas vão se ajustando nesse produto, né, nessa formatação que o Senhor apresenta. E nós ficamos pensando, por que uma bem-aventurança tão importante como essa não está em primeiro lugar? Não aparece como primeira da lista, justamente por isso, porque elas estão interligadas umas às outras, né? E não é possível que nós cheguemos a uma sem passar pelas outras. E Jesus está aqui dizendo então que nós experimentamos os resultados, né, do que é ser pobre de espírito, do que é ter o coração, né, choro, né, pelos nossos pecados, do que significa ter dependência do Senhor, do que significa ter fome e sede de justiça. Nós somos levados à misericórdia e nós somos levados à pureza de coração. Jesus diz assim: bem-aventurados são aqueles que são puros, que são limpos de coração, porque eles verão a Deus. O que significa isso? Primeira coisa,
que nós precisamos observar nessa palavra de Jesus é o lugar do coração, né, nessa bem-aventurança. O coração é algo extraordinário, né? Os cardiologistas dizem que o coração é uma verdadeira obra-prima da natureza, porque é um órgão muito, muito poderoso. Porque às vezes nós não temos dimensão do poder que o coração, enquanto um órgão físico, tem. Não sei se você sabe, mas durante 1 hora, o coração produz força, produz energia suficientes que dariam conta de erguer um homem de cerca de 70 quilos a uma altura de 3 andares. Em 1 hora. 12 horas, né, do trabalho de um coração produzem força, produzem energia suficiente para levantar um tanque de 65 toneladas a 30 centímetros do chão. É muita força que um coração pode produzir, é muita energia que há no coração. E dizem alguns que durante 70 anos de vida, um coração é capaz de produzir energia suficiente, né, para tirar o maior navio de guerra do mundo fora do oceano. O coração é verdadeiramente algo impressionante, é um órgão poderoso. É por isso que ele ocupa um lugar central nas Escrituras. Na Bíblia, o coração é um tema importantíssimo, porque na linguagem das Escrituras ele é a sede do nosso ser, é a sede da nossa vontade, da nossa razão. O nosso coração é o nosso ser interior, a raiz de todas as nossas ações, dos nossos objetivos, dos nossos desejos, dos nossos motivos. A Bíblia diz que o coração é o centro da nossa personalidade. É de onde nós compreendemos todas as coisas, de onde nós pensamos a respeito daquilo que é importante. Ele é a fonte da nossa vida. Mas a Bíblia também nos diz que o coração é a fonte de todos os nossos problemas. O profeta Jeremias diz assim, no capítulo 17 da sua profecia, verso de número 9: enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Jesus confirma essa afirmação do profeta quando ele diz, ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 15, verso de número 19, que o coração é a fonte de todos os males. Porque não é o que entra no homem que contamina o homem, mas justamente o que sai do centro da vida do homem que o contamina por inteiro. Ele é a fonte dos nossos males. É por isso, irmãos, que nós só podemos entender que o cristianismo, ele é absolutamente uma religião do coração, porque ele aponta para o coração. Ele nos diz que o coração é alguma coisa que vem com defeito de fábrica. Pasmem vocês, nosso coração sendo algo tão poderoso do ponto de vista físico e ocupando um lugar tão importante na nossa história bíblica, a Bíblia nos diz que ele já vem com defeito de fábrica, ele já vem sujo de fábrica. Nós temos um problema congênito de coração que nenhum médico, nenhum especialista humano pode corrigir. Nós temos um coração corrompido pelo pecado, e essa corrupção do coração afeta tudo em nossas vidas. Afeta as nossas motivações, os nossos pensamentos, os nossos desejos, afeta as nossas ações. E o resultado disso
é que esse coração contaminado, esse coração com defeito de fábrica, não é um coração que pode permanecer na presença do Senhor. Nós lemos aqui no Salmo 24, nos versos 2 e 3, quando o salmista pergunta assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem permanecerá na presença do Senhor? E ele diz assim: apenas aquele que é limpo de coração, limpo de mãos, puro de coração e limpo de mãos. O Evangelho se interessa pelo estado do nosso coração. E quando Jesus fala essa palavra, quando Jesus profere essa declaração tão importante nas Escrituras, ele faz um contraste muito grande com a religião que vigorava nos seus dias, cuja grande preocupação era apenas com o exterior. Vamos pensar que os fariseus que dominavam a cena religiosa dos dias de Jesus eram pessoas extremamente rigorosas quanto à limpeza externa, quanto à participação na adoração. Eles se purificavam de todas as formas possíveis, as suas roupas, as suas mãos, a sua participação externa na adoração, enquanto Jesus dizia o seguinte: olha, tudo isso aí é perda de tempo se vocês não tratarem aquilo que é mais importante, aquilo de onde procede toda a nossa contaminação, que é justamente o nosso coração. Quando Jesus diz isso, Jesus se contrapõe a uma das grandes mentiras, talvez a maior mentira que é contada para nós já há gerações. Você certamente já ouviu falar que todos os problemas, todas as dificuldades do homem, todas as dificuldades humanas se devem ao ambiente em que nós vivemos. Consequentemente, se você quer mudar o homem, se você quer transformar o homem, modifique o seu ambiente. Isso é uma mentira. Sabe por quê? Porque foi no melhor dos ambientes, o ambiente mais perfeito, que nós conhecemos como o paraíso, como o jardim do Éden, em que o homem caiu em pecado. Então, não é o ambiente que resolve o problema do homem. Quantas vezes nós ouvimos essa mentira, né? Dê educação ao homem, dê saúde ao homem, faça isso, mude o seu ambiente, mude o lugar onde ele está, que todos os seus problemas serão resolvidos. Não é verdade. Não é do exterior, não é do ambiente que os nossos problemas procedem, é de dentro do nosso coração que procedem as nossas dificuldades, é do âmago do nosso ser. Nós temos um defeito de fábrica, mas como resolver esse problema então? Primeiro, com essa consciência de que nós temos um problema. Há uma frase muito curiosa de um romancista russo do século XVIII chamado Ivan Turniev, em que ele diz assim: olha, eu não sei como é o coração de um homem mau, mas eu sei o que é ter o coração de um homem bom, e é terrível. Eu não sei o que é ter um coração de um homem mau, mas eu sei o que é ter o coração de um homem bom, e isso é terrível. Todos nós temos corações que têm problema de fábrica. Como resolver isso então? Como resolver os nossos problemas? Jesus diz que só há um caminho, para que o nosso coração seja transformado. É quando ele é purificado, quando ele é limpo. Ele diz assim: olha, é preciso que vocês passem por um tratamento de coração. Seus corações foram purificados. Abençoados são estes cujo coração foram transformados, foram purificados, foram limpos. Limpe a refinaria e o resultado será um produto puro. É por isso que o reino de Deus começa
quando Deus trabalha no coração dos seus súditos. E somente Deus pode resolver o problema dos nossos corações. Um outro texto de Davi, também um salmo muito conhecido, Salmo 51, no que Davi está tratando sobre o seu pecado, refletindo sobre o tempo do seu pecado, né, do adultério que cometeu. Ele diz algumas coisas muito preciosas naquele salmo a respeito de purificação. E eu quero chamar a sua atenção para duas coisas. Ele diz assim: olha, purifica-me com isopo. O que é isso? O isopo era uma planta, né, que era utilizada no Israel antigo para espargir o sangue do sacrifício sobre o povo. Davi está dizendo o seguinte: olha, só é possível sermos purificados quando nós somos purificados por sangue. Não há como ter o nosso coração limpo, a não ser que o nosso coração seja purificado pelo sangue de um sacrifício perfeito na presença de Deus. É por isso que somente Cristo pode purificar o coração do seu povo. Mas Davi diz assim a Deus, ainda no Salmo 51, verso de número 10, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Nós mesmos não podemos resolver os nossos problemas de coração. Somente Deus pode resolver o nosso coração, o problema, né, de sujeira, de fábrica do nosso coração. Somente Cristo, por meio da cruz do Calvário, né, é a solução para esse problema de fábrica. E no que consiste a limpeza que Jesus produz no coração do seu povo? A palavra grega utilizada aqui por Mateus, né, no discurso de Jesus, é uma palavra interessante, a palavra cátaros, né, que literalmente na língua grega significa limpo, sem sujeira, sem contaminação, sem adulteração. O termo cátaros era usado para descrever o leite sem água, o vinho sem água, o trigo sem palha, o ouro sem escória, o metal refinado sem mistura. Na língua grega clássica, cátaros, ainda descrevia um rio cujo curso era um curso claro e aberto. Cátaros também descrevia um exército que era expurgado dos traidores, dos covardes, dos murmuradores. Significa literalmente sem contaminação, sem mistura, algo que é genuíno, que é inteiro, que é indivisível. Um coração puro, um coração limpo, é um coração sincero, um coração inteiro, um coração íntegro. Nós ainda usamos a palavra cátaros em algumas coisas das nossas relações modernas, né? Quando a gente vai no psiquiatra, quando você vai no psicólogo e você faz lá uma sessão chamada catarse, né? Que significa literalmente a limpeza das nossas emoções, a limpeza da nossa alma. Os nossos irmãos médicos sabem também que existe o procedimento cartático, né? Que é aquilo que limpa a área infectada para a ação hospitalar, para a ação médica. Jesus está dizendo que somente Deus pode limpar o nosso coração, somente Deus pode purificar o nosso coração, e Ele o faz quando Ele dá a cada um de nós um coração indivisível, um coração inteiro, um coração completo na sua presença. João Calvino dizia que os nossos corações são fábricas incessantes de ídolos,
Nós somos propensos a amar e servir outras coisas além da presença de Deus. Então, quando Deus purifica o nosso coração, quando Deus limpa o nosso coração, sabe o que acontece? Deus dá foco ao nosso coração, Deus dá concentração ao nosso coração. Pureza de coração, irmãos, significa desejar uma só coisa na presença do Senhor. Um coração sem mistura é um coração cuja devoção, cuja motivação, ela é inteira, sincera na presença do Senhor. Ter um coração puro significa que as decisões que nós tomamos, que os desejos que nós temos, que os pensamentos e as motivações da nossa vontade são única e exclusivamente voltados para agradar a Deus. É por isso que o salmista, no Salmo 86, verso de número 11, faz uma oração a Deus e diz assim: Senhor, dá-me um coração não dividido, para que eu tema o teu nome. Ter um coração limpo significa que nós vivemos para a glória de Deus em todos os aspectos da nossa vida, que isso é o supremo alvo de toda a nossa existência. Significa que nós desejamos a Deus, que nós desejamos conhecê-lo, que nós desejamos servi-lo, que nós desejamos amá-lo acima de todas as coisas. Não foi isso que Jesus disse que consistia a verdadeira religião? Ele diz assim: ame o Senhor de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Quando alguém de coração puro vem à igreja, nós sabemos que o seu coração está na igreja. Ele não está dividido, ele não está aqui pela metade e metade lá fora. É por isso que não é possível prestar um culto agradável a Deus que não seja por meio de um coração puro, de um coração limpo. E é justamente isso, ó Deus, irmãos, que consiste talvez a nossa grande luta, né? Porque todos nós lutamos contra algo que Jesus denunciou na adoração dos seus dias, na religião dos seus dias, que era a hipocrisia. Os fariseus eram mestres na hipocrisia, em representar um papel, né? Tudo exteriormente mostrava que eles estavam ali, que eles estavam servindo, que eles estavam adorando, que eles estavam vivendo para a glória de Deus. Mas Jesus diz assim: olha, vocês são sepulcros caiados. Por fora está tudo bonito, mas por dentro não há vida. Todos nós lutamos nos nossos corações contra a hipocrisia, porque nós sabemos que existem outras prioridades, existem outras agendas na nossa alma, no nosso coração, que rivalizam com a adoração ao Senhor. Mas a palavra do Senhor nos diz que é indispensável para permanecermos na presença do Senhor que o nosso coração seja um coração puro, que ele seja um coração limpo, que ele seja um coração indivisivo na presença do Senhor. Por isso nós precisamos nos examinar e perguntar a nós mesmos: quão grande é o nosso desejo por um coração limpo, por um coração puro na presença do Senhor. Eu quero contar uma história para vocês a respeito de um animal que existe nas florestas lá do norte da Europa, chamado arminho branco. Ele é uma espécie de doninha, uma espécie de furão, cujo pelo é branco como a neve. E por isso mesmo ele é alvo dos caçadores, né, para a confecção de casacos de pele. E esse animal, ele tem uma característica muito peculiar: ele protege a sua pelagem de qualquer sujeira. E é justamente aqui que está o ponto fraco do arminho, porque os caçadores exploram justamente isso.
ao invés de armar armadilhas mecânicas para capturar esse animal, você sabe o que é que eles fazem? Eles descobrem as casas, as tocas dos arminhos, que geralmente ficam nas fendas das pedras ou nos ocos das árvores. E os caçadores chegam lá e eles pintam a entrada com alcatrão. Aí eles soltam os cães para perseguir os arminhos. E esses animais, a primeira coisa que eles fazem é procurar as tocas, as casas deles. E quando eles chegam lá na entrada das suas tocas e eles veem a sujeira, eles repudiam a sua casa, eles refugam na sua casa. Você sabe o que eles fazem então? Eles preferem enfrentar os cães a sujar a sua pelagem com aquele artifício e entrar na sua toca. É por isso que esses animais eles nos ensinam, né, que a pureza é mais cara, é mais preciosa que a própria vida. Quanto custa a pureza de coração, um coração limpo para você na presença do Senhor? Qual a importância de ter um coração indivisivo, focado, concentrado no Senhor? Porque a Bíblia diz que se o nosso coração estiver dividido, nós não podemos ver a Deus, nós não podemos adorar a Deus. Jesus, nesse mesmo Sermão da Montanha, lá mais adiante no capítulo 6, ele diz assim: onde o nosso coração estiver, aí estará o quê? O nosso tesouro. Um coração puro, um coração limpo está na adoração que se presta ao Deus Todo-Poderoso. E aqui nós temos a última coisa que Jesus nos diz nessa afirmação, porque ele diz assim: somente um coração puro vai ver o quê? A presença de Deus. Jesus diz assim: olha, somente aqueles que têm um coração puro são de fato abençoados com a presença de Deus. Você sabe o que acontece quando os nossos corações são purificados, são limpos na salvação? Nós passamos a viver na presença de Deus, nós passamos a experimentar a presença de Deus. A ideia, né, que está aqui no texto, né, do verbo grego é de um futuro contínuo, ou seja, Jesus está dizendo assim: olha, somente esses que são puros de coração continuamente verão a presença de Deus. A bênção, irmãos, é experimentar a presença de Deus, porque nós descobrimos que o coração sujo ele também produz um outro problema. Sabe o que é que ele produz? Ele obscurece os nossos olhos. Quando o nosso coração é puro, quando o nosso coração é limpo, os olhos da nossa alma são também limpos e Deus se torna visível ao nosso coração, Deus se torna visível na nossa vida. Então percebam que o problema não é a incapacidade de Deus ser visto. O problema reside na nossa incapacidade de contemplá-lo. Um coração sujo não pode ver a presença de Deus. Dr. Sinclair Ferguson, nesse texto, comentando o que significa essa pureza de coração e naquilo que ela nos possibilita a ver a Deus, ele diz assim: olha, ser puro de coração significa não permitir que nada se interponha entre nós e a visão que nós temos de Deus, de Cristo. Cristo é um grande Salvador, Ele é um grande Senhor. No entanto, coisas grandes podem ser completamente obscurecidas pelas coisas pequenas, quando nós trazemos essas coisas pequenas para perto dos nossos olhos. Você já viu que isso é verdade? Quando você pega uma coisa pequena e você foca nela, aquilo que é grande sai
do nosso foco. Ele diz assim, ó, é assim que acontece conosco. O mundo nos oferece às vezes tantas coisas pequenas, que quando essas coisas pequenas são trazidas para os nossos olhos, diante dos nossos olhos, nós perdemos a visão de Deus no nosso coração. É por isso que os nossos corações precisam ser limpos, eles precisam ser purificados, eles precisam do foco. E esse consiste, irmãos, um grande teste para a nossa vida. Quão claramente nós podemos ver Deus em nossas vidas? Será que Deus está obscurecido? Será que Deus está distante da nossa alma, do nosso coração, dos nossos olhos? Thomas Menton, um puritano do século 17, diz assim: só Deus vê o nosso coração. Portanto, só o nosso coração consegue ver a Deus. Só um coração puro vê a Deus. Jesus está dizendo que quando os nossos corações eles são purificados, essa promessa de Deus ela acontece nas nossas vidas aqui e agora. Há uma visão de Deus no mundo, na vida que nós experimentamos no presente. Quando os nossos corações são limpos, irmãos, nós conseguimos enxergar Deus na natureza. Quantas vezes nós lemos isso e não percebemos, né? O salmista diz no Salmo 19, verso de número 1 e 2: os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Aquele homem de coração puro viu Deus na natureza. Mas não é só na natureza que o nosso coração puro permite que nós enxerguemos Deus. Nós começamos a enxergar Deus nos acontecimentos da história. Quando o nosso coração é limpo, nós descobrimos que não existem coincidências, que tudo, absolutamente tudo, faz parte de um plano soberano de Deus na vida do seu povo. Mas somente quando os nossos corações são limpos, nós percebemos Deus nos acontecimentos da história. Quando o nosso coração é limpo, nós começamos a enxergar Deus nas circunstâncias e nas experiências da nossa vida. Nós descobrimos, irmãos, que não há nada sem sentido nas nossas experiências, naquilo que nós enfrentamos. Com os cristãos, não vale aquele adágio popular que muitas vezes é tão proclamado aí, né? Longe dos olhos, longe do coração. Não. Quando o nosso coração é purificado, quando ele é aproximado de Deus, Deus se torna próximo dos nossos olhos. Mas Jesus não diz que Deus é perceptível apenas aqui e agora. Ele diz que haverá uma presença de Deus, haverá uma percepção gloriosa de Deus no final da nossa história. Ele diz assim: nós veremos a Deus. Como será isso? Sinceramente, eu não sei. Porque a Bíblia diz que Moisés viu alguma coisa de Deus quando Deus o colocou na penha, né? Deus passou e ele viu a glória de Deus. Isaías viu alguma coisa de Deus quando ele contemplou o trono no qual Deus estava assentado de forma sublime, exaltada. Estevão viu alguma coisa quando ele estava sendo apedrejado e ele levantou os olhos aos céus e ele disse assim: eis que vejo os céus abertos e eu vejo o Filho do Homem e eu vejo o trono. Paulo viu alguma coisa quando ele diz assim: olha, eu não sei se no espírito ou fora do espírito, mas eu fui levado aos céus. Eu vi alguma coisa. Eu não sei, queridos, o que Deus tem guardado para nós no final da nossa história, quando nós chegarmos nos céus plenamente. Mas a Bíblia diz que nós veremos Deus de uma forma que nós nunca ouvimos enquanto nós caminhamos nessa terra, nessa jornada.
mas é preciso antes que o nosso coração seja tratado, que o nosso coração seja trabalhado na presença do Senhor. Martinho Lutero disse uma vez que ele tinha mais medo do seu coração do que ele tinha do Papa e de todos os seus exércitos. Por isso que antes de nós concluirmos a nossa meditação nessa noite, nós precisamos nos perguntar: qual é o estado do nosso coração? Como é que está o seu coração diante de Deus? O que é que você pensa quando o seu coração está em ponto morto? O que é que ocupa a tua mente, a tua alma? A que você dedica a sua fidelidade? O que é que você deseja mais do que qualquer outra coisa? A nossa percepção de Deus e do agir de Deus, assim como a nossa comunhão com Deus, depende justamente da pureza do nosso coração e dos nossos olhos na presença do Senhor. Que Deus